Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra, hoje, 1º de junho de 2021, terça-feira da 9ª semana comum. Que beleza, hein? Hoje é terça-feira da 9ª semana do tempo comum. Início do mês de junho, mês abençoado, mês santo. Chegamos ao meio do ano 2021, né? Já vivemos aí 5 meses, estamos entrando agora no 6º mês, chegamos ao meio do ano. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que nos deu força, livramento para vivermos esse primeiro semestre. Estamos agora entrando no último mês do primeiro semestre. Seja um mês de prosperidade. E Deus colocou no meu coração como tema para esse mês a palavra recomeçar. Recomeçar com fé, recomeçar com esperança, recomeçar com entusiasmo, não é? Viver um dia de cada vez, recomeçando todos os dias. Teve um cristão chamado Antônio do Deserto. A igreja conhece ele como Santo Antão do Deserto. Na orientação que ele dá aos seus discípulos, ele diz assim: a espiritualidade cristã exige que a gente recomece todos os dias. Então, recomeçar na fé, recomeçar na esperança, recomeçar na alegria. Mês de junho será o mês do recomeço, mês da alegria, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos vocês que estão ao vivo, sejam bem-vindos vocês que vão assistir pelo YouTube, e depois eu compartilho o YouTube para vocês também pelo WhatsApp. Aí você aproveita, já entra no meu canal e se inscreve, tá bom? Em nome de Jesus. Muito bom, sejam todos bem-vindos, minha irmã Josiane, minha irmã Rafaela, as crianças lindas no ventre da Rafaela, glória a Deus, pastora Maria do Carmo, Fábio Lúcio Brandi, Nancy, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, Tereza Pereira, glória a Deus, Gisele Gobi, a Penha que vai assistir depois, Diácono Livingston, Neuza, Valmir, Paulo César Muniz Hermes, Ana das Graças, Pastor José Mauro, Gabriela, Renata Roque, glória a Deus. Todos vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Vivemos 5 meses. Agora estamos, ó Deus, iniciando o mês de junho. O Senhor colocou no meu coração que esse mês terá como tema recomeçar. E nós iremos recomeçar na fé, recomeçar na esperança, recomeçar todos os dias felizes, abençoados, sorridentes, cheios da Tua graça. Muito obrigado, Pai, por essa 9ª semana do tempo comum. Muito obrigado pelo Teu Evangelho do dia. Fala conosco e nos dê Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho do dia é Marcos 12, do 13 ao 17. Bem, Marcos 12, 13 ao 17, em nome de Jesus. Irmã Carmen, Gessé, a paz, Dalila Sardinha, Malu, Euzimelo, Zé Melo, um abraço no Zé, glória a Deus. De Saratex, Deus abençoe os irmãos e irmãs. Marcos 12, 13 a 17. E enviaram a Jesus algum dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade,
ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram. Jesus lhes perguntou: de quem é a figura e essa inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: dei a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse evangelho do dia 1º de junho, nessa 9ª semana do tempo comum. O Senhor é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Nos dê a revelação do Teu Espírito, nos dê a força da Tua graça. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Sueli Vieira Fernandes, lá de Porto Velho. Um beijo nessa igreja linda. Irmãos e irmãs, muito lindo o Evangelho. Muito lindo. O Evangelho está sempre trazendo coisas lindas para o nosso coração. E o Evangelho de hoje, o Sinédrio continua enviando seus mensageiros, pesquisando, estudando, elaborando todo um portfólio de opções para tentar pegar Jesus, desqualificar Jesus. Eles querem, na realidade, descontinuar o ministério de Jesus. De alguma coisa, criar um processo conciliar contra Jesus. Por inveja, por ódio, movido por Satanás, não é? E aí agora o Sinédrio envia 2 grupos, 2 seitas, uma extremamente voltada para a questão política e governamental e uma voltada para as questões espirituais, os fariseus e os herodianos. Nós sabemos bastante coisa dos fariseus, dos herodianos pouca coisa. O que nós sabíamos que os herodianos eram aqueles judeus palacianos, aqueles judeus que tinham acesso a Herodes, a Pilatos, a Roma. Eram aqueles judeus que influenciavam o palácio, o governo, tanto regional quanto o governo um pouco mais amplo. Eram aqueles religiosos envolvidos com questões políticas, com acesso direto aos governantes. Esses eram os herodianos. Os fariseus, especialistas também em argumentos, eles eram aqueles espirituais, os guardiões da religiosidade, da fé judaica. Eram aqueles que criam nos anjos, nos espíritos, não é? No espírito humano, na vida após a morte. Então o Sinédrio pega especialistas, judeus especialistas na fé e judeus especialistas na política para tentar desqualificar, desconstruir o Senhor Jesus.
E eles vão com uma pergunta sensacional, difícil de se livrar. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Eles pegam tudo que as pessoas falam sobre Jesus. O que as pessoas falavam de positivo sobre Jesus? Que Jesus era um mestre, um rabino, que Jesus era verdadeiro, que Jesus não se importava com a opinião dos outros, que Jesus não olhava a aparência das pessoas, mas que Jesus, segundo a verdade, ensinava o caminho de Deus. Então eles pegam as coisas positivas de Jesus e na fala com Jesus, eles apresentam tudo que era positivo que as pessoas falavam sobre Jesus. É interessante que essa sequência aqui, desse diálogo dos fariseus e herodianos com Jesus, nessa sequência, interessante isso, o que a teologia demonstrou. Nessa sequência, a igreja primitiva também vai trabalhar o caráter cristão dos seus discípulos, não é? Olha que coisa interessante. Verdadeiro, não se importar com a opinião dos outros no que diz respeito à crítica, não olhar a aparência das pessoas, ensinar o caminho de Deus, né? De forma verdadeira. Na realidade, queridos irmãos e irmãs, se eles chegam criticando Jesus, se eles chegam enfrentando Jesus cara a cara, eles estariam fechando o filtro da comunicação, não é? Eles querem criar uma armadilha para Jesus. Então eles não podem vir falando de forma feia. Eles têm que vir falando de uma forma bonita, agradável, não é? Você vai perceber os oradores que vão enfrentar as autoridades em Cesareia para tentar prender Paulo. Eles começam elogiando os governos. O próprio Paulo também vai conversar, a oratória exige isso. E eles vêm rasgando a seda, conversando com Jesus. E eles fazem a seguinte pergunta: bem, já que o Senhor é verdadeiro, já que o Senhor não importa com a aparência dos outros, com a opinião dos outros, já que não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade ensina o caminho de Deus, nos responda: é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Quando eles usam aqui a palavra César, está no genérico, governo de Roma. Essa palavra imposto, usada aqui em Marcos, é census. Era o imposto individual. Eles faziam o recenseamento para saber quantas pessoas tinha naquela área, quanto iria tirar de dinheiro daquele povo. Um cobrador de impostos comprava o direito de cobrar os impostos e já pagava antecipado 1 ano antes todo o valor devido que seria recolhido. E aí ele acrescentava 2, 3 vezes mais, contratava profissionais que também já acrescentava 10, 20, 30, 100% mais. As pessoas acabavam pagando 50%, 60% a mais do valor devido de imposto a Roma. Mas essa pergunta é: devemos pagar imposto ou não? Olha que coisa interessante.
o Messias esperado por Israel seria o Messias que ia se revoltar contra essa prática dos censos, essa prática do imposto. Os Messias que tentaram aparecer dentro do judaísmo no primeiro e segundo século, eles agiram dessa forma. Teve um chamado Bar Kocheba, que chegou até a fazer a moeda com seu próprio rosto. Não, o Messias está dizendo que não se paga imposto. E os fariseus estavam ali para defender essa personalidade verdadeira do verdadeiro Messias. O verdadeiro Messias não vai pagar imposto. O verdadeiro Messias não vai se submeter a Roma. O verdadeiro Messias não vai aumentar ou corroborar com a opressão do povo. Então os fariseus estavam ali. Jesus falasse, paga, olha a palavra, paga. Devemos pagar ou não pagar? Jesus usa essa palavra, esse verbo pagar, já seria enquadrado pelos fariseus como um antirreligioso, um anti-Messias. Porque o verdadeiro Messias não pode pagar imposto a Roma. Olha que coisa interessante. Agora, se Jesus fala, não devemos pagar imposto a Roma, ali estão os herodianos, que são os judeus palacianos, os judeus da política, do governo, os judeus que têm acesso ao gabinete de Pilatos, de Herodes. Eram os judeus que tinham cultura política. Eles rapidamente levariam Jesus a Pilatos, levaria Jesus às questões políticas de Roma e falaria, aqui está um homem maldoso, subversivo, contra César. Um judeu que está criando rebelião contra o Império Romano. Então o Sinédrio manda fariseus e herodianos com esse propósito. Propósito de fazer com que Jesus pare. Esse é o propósito. E é nesse contexto, querido, que Jesus vai usar da sabedoria. E é isso que falta muitas vezes na nossa vida. Todos os dias, o diabo vai usar pessoas, situações, sentimentos para colocar você numa arapuca. Sabe o que é arapuca? Armadilha para pegar passarinho. Todos os dias o inimigo vai tentar criar armadilhas para paralisar a obra de Deus na sua vida, para fazer você não dar continuidade ao teu ministério na sua igreja local, fazer com que você não assuma o ministério que Deus te deu para você assumir, fazer com que você abra mão da liderança, da célula, do trabalho do diaconato, da assistência fiel aos cultos, do seu compromisso com o seu dízimo, com a sua oferta. E hoje, pelas redes sociais, gente, a internet é um canal que sai de tudo. Ali você tem águas cristalinas do Evangelho, mas ao mesmo tempo você tem cano com água suja, com água com gordura, com estrume, com fossa, não é? E tem pessoas que procuram na internet orientações. Devo ou não devo entregar o meu dízimo? Devo ou não devo assistir o culto? Gente, criou-se uma cultura diabólica, dizendo que nós somos igreja. Nós não somos igreja. Eu não sou igreja. Meu corpo é templo do Espírito Santo, mas eu não sou igreja. A pessoa diz, pastor, que bênção. O importante é que a gente é igreja. Não, eu não sou igreja.
Eu só sou igreja se eu estiver com você, congregando com você. Se eu não estiver congregando com você, eu não sou igreja. Porque quando alguém está doente, antes da pandemia, né? O pastor vai levar ceia, vai estar junto, porque você continua congregando. Agora a pessoa deixa a igreja do Senhor, deixa a escola dominical, não assiste mais o culto, nem online assiste. Ainda diz que é igreja? Não é, eu não sou igreja. Eu só sou igreja se eu estiver com você, congregando com você. Igreja é coletiva. Não é? Não existe igreja de uma pessoa. Minha casa é uma igreja, é. Então você tem aí púlpito, você faz culto, dá santa ceia, batiza dentro da sua casa, aí sim. Porque as igrejas que eram nas casas no Antigo Testamento, no Novo Testamento era assim. Dentro das casas faziam batismo, santa ceia, tinha pastor. Dentro das casas. Eles não podiam ter prédio público. Então as igrejas dentro das casas. Nesse aspecto que a igreja estava nas casas. Aí a pessoa não quer mais ter nenhuma vida com a igreja local, ainda diz que é igreja? Não, nós não somos igreja. Não somos. Nós somos templo do Espírito Santo. Agora, como nós estamos interagindo, estamos juntos aqui, lendo o Evangelho, sim, aí somos igreja. Amém? Olha que coisa linda. Então, amado, o inimigo tentou toda uma armadilha para prender Jesus, descontinuar Jesus. E é assim também, Eloned, que o inimigo tenta fazer na nossa vida. E aí Jesus dá uma resposta de sabedoria. Olha que coisa interessante. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, eles não estavam elogiando, eles estavam criando uma armadilha. Aí está a hipocrisia, não é? Eles vêm sorrindo, com uma faca escondida assim atrás, agarra, não é? Jesus, percebendo a hipocrisia dele, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? Por que vocês estão me pondo à prova? Ele revela claramente que aquela conversa com relação ao imposto dos fariseus e dos herodianos, fariseus com as questões religiosas, herodiano questões palacianas com o Império Romano, estavam colocando à prova. Jesus diz: por que vocês estão me colocando à prova? Eles estão pensando, queremos ver como Jesus vai sair dessa, não é? Traga-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram. E Jesus lhes perguntou. Olha o que Jesus pergunta. De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: de César. Aqui já não é um César genérico, aqui é o César próprio. É o governador de Roma daquela época. Que está é a cara de César. A inscrição é de César, o rosto é de César, não é? Tudo de César. Então Jesus respondeu: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Ora, esse denário não tem o rosto de César? Não tem a inscrição de César? Então dá o que é deles. Dê a César o que é de César. Mas o mais forte é esse: dê a Deus o que é de Deus. Amado, Deus é soberano. Deus é o Senhor. Deus estabeleceu a sua esposa na face da terra, que é a igreja do Senhor. Hoje nós vivemos um período, eu estava pensando nisso domingo, Marisa. Dificilmente as pessoas chegam atrasadas no trabalho. Eu morava em Petrópolis,
servia no subúrbio do Rio, servia lá em Madureira, eu e o pastor Rolando Lima Júnior, para lá de Madureira, no Campo dos Afonso. Eu pegava um ônibus de Estrada Saudade para o centro de Petrópolis, para conseguir uma passagem gratuita por ser militar. Pegava do centro de Petrópolis para Piabetá. Piabetá pegava para a Central do Brasil. Central do Brasil pegava para a Praça 15. Eu nunca cheguei atrasado no batalhão. Quando eu trabalhei na Casa de Portugal de Petrópolis, eram 2 ônibus. Eu ia correndo, ia de bicicleta ou ia de ônibus, mas não chegava atrasado. Quando eu estudei no Rio, na minha época não tinha seminário EAD, né? Então eu tinha que sair de Petrópolis e ir para o Rio. Saía 4h30 da tarde de Petrópolis, chegava em casa 1h da manhã. Segunda, terça, quarta e quinta. Não tinha aula na sexta, não é? Eu nunca cheguei atrasado na sala de aula. E eu estava pensando esse domingo, as pessoas não chegam atrasadas no trabalho. Você que é empresário, tá aqui, vocês sabem, vocês têm a questão do prêmio. Se chegar atrasado, perde o prêmio, né, Marisa? Agora, na igreja, as pessoas chegam atrasadas. O culto é 6 horas, as pessoas chegam às 6h30. Sabe por quê? Porque as pessoas honram mais a César do que a Deus. As coisas de Deus podem ser feitas de qualquer jeito. Passa na frente de qualquer igreja católica, 15 minutos antes está cheia a igreja. Por quê? Porque eles ensinam que uma missa pela metade não vale. Tem que ser uma missa inteira. Você não vai pegar uma missa pela metade. É indecente, é ilegal, é sem respeito. Agora, no meio evangélico, é uma bagunça desgraçada. É uma bagunça. Eu lembro nos anos 80, os líderes diziam assim, olha, vamos começar o culto 8 horas da noite. Mas vamos anunciar que será às 7h30. Para dar tempo das pessoas chegando aos poucos e o culto começar cheio. Amado, eram pastores ensinando os crentes a serem as piores pessoas no que diz respeito ao horário. Não é? Dizem que a pontualidade é virtude dos nobres. O que a gente percebe é que temos poucos nobres na igreja. A pessoa chega atrasada na cara de pau e ainda chega atrapalhando. Não é? Porque chega falando, chega cumprimentando, chega chegando, né? Chega sambando, chega com cara feio, chega com cara bonita, chega sorrindo, né? O importante é vir, lógico que é. Mas se eu tenho zelo para chegar cedo no meu trabalho, porque eu não tenho zelo com Deus e chegar na hora do culto do Senhor, para poder pelo menos ajoelhar. Gente, vamos voltar a essa prática. Chega na sua igreja, ajoelhe, ora de joelho. Se você não tiver problema de saúde, né, gente? Tem o seu momento a sós com Deus. Poxa, pastor, atrasou o ônibus, atrasei o trabalho. Não tem problema, chega atrasado. Agora, não crie isso uma prática, uma opção. Jesus está falando, olha, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é? Tem pessoas que é fiel com tantos compromissos do mundo, mas não é dizimista fiel. Dá no dízimo o que sobra, dá na oferta o que sobra. As pessoas não são fiéis. Se todas as pessoas fossem fiéis no pouquinho que elas têm, nunca ia faltar absolutamente nada na igreja do Senhor. Iríamos ampliar muito o trabalho missionário. Iríamos sustentar muito a obra do Senhor. Mas o que acontece, querido? Há pessoas que honram César, que honram o mundo, que honram a faculdade, né?
que honra tudo. Eu lembro que chegou para mim um professor, ele não era ateu, mas ele aproveitava muito para falar mal da igreja. Um professor universitário, tinha um carinho por mim, não foi meu professor, de uma outra faculdade. E ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu cheguei na minha sala de aula e falei assim: vocês são fanáticos pelos estudos, não pela igreja. Quem é evangélico? O pessoal levantou a mão. Católico levantou a mão. Muito bom. Vocês vão à igreja domingo, mas vocês vêm aqui na faculdade segunda, terça, quarta, quinta e sexta, porque vocês são fanáticos na faculdade. Não é? Amado, separe um dia para pisar na casa do Senhor. Separe um dia para pisar na casa do Senhor. Um dia. Eu tenho feito, vou ao mercado, vou à feira, vou ao médico. Mas um dia na semana, meus pés vão estar no altar do Senhor. Porque assim como eu sou fiel a César, eu dou a César o que é de César. Mas eu vou dar a Deus o que é de Deus. Jesus não usa a palavra pagar. O denário não tem a cara do César? Dá o denário para ele, porque é dele mesmo, tem a cara dele. Mas dá a Deus o que é de Deus. Jesus estava dizendo: olha, vocês estão perdendo tempo. Era para você estar adorando a Deus, louvando a Deus. Vocês estão me perseguindo. Estão querendo me colocar à prova. Vocês têm que começar a dar a Deus o que é de Deus. Irmãos e irmãs, que palavra linda. Querido, seja fiel sim aos impostos, aos compromissos. Deus vai prosperar a sua vida esse mês. Você vai conseguir pagar todas as continhas mensais. Agora, dê a Deus o que é de Deus. Não roube o Senhor. Não roube Deus. Não seja ladrão. Palavra dura, né? Mas essa é a verdade. Amados irmãos e irmãs, eu fico vendo, né, como as pessoas amam os políticos. Se é político de direita, político de esquerda, as pessoas amam os políticos, põem as roupas dos políticos, né? Põem rostinho dos políticos. As pessoas são apaixonadas pelos políticos. O político é o pai dele, não é? Quem dera se nós fôssemos mais apaixonados por Jesus. Quem dera se a nossa bandeira fosse Jesus, a nossa roupa fosse Jesus, a nossa alegria fosse Jesus. O Evangelho hoje está dizendo assim: seja coerente, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Não trate as coisas de Deus como qualquer coisa. Não trate as coisas de Deus como qualquer coisa. Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado pelo Evangelho que traz palavra de Deus ao nosso espírito. Nos dê discernimento, nos dê sabedoria diante dos vários ataques do diabo contra a nossa vida. Nos dê também, Pai amado, discernimento, sabedoria para entregar o nosso dízimo, nossa oferta, para sermos fiéis ao culto da igreja onde congregamos, chegando antes da hora, tendo nossa reverência de nos ajoelhar, de agradecer, de louvar o Teu nome. Senhor, nos dê a graça, Senhor, da bênção e da Tua salvação. Que tenhamos esse discernimento de dar a César o que é de César, mas de dar a Deus o que é de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua soberania e pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu quero convidar você para hoje estar conosco às 19 horas no Instagram. Vai estar conosco o pastor
Elias Fialques, de Jaru, vai trazer uma palavra bonita, abençoada, hoje, 7 horas da noite. Então hoje nós nos encontramos de novo, 7 horas da noite, pelo Instagram, Metodista_NF. Tá bem? Espero vocês lá em nome de Jesus. Vamos interceder? Interceder pelo Sidney, um servo de Deus que está muito mal com Covid, no Rio de Janeiro. Pedir cura de Deus sobre a vida dele. É cunhado da Carla. Carla é uma querida nossa, uma amiga nossa muito especial, uma serva do Senhor. Vamos orar pela Madalena, né, Madalena? Um beijo, Madalena. Muito bom. Orar pelo seu Osmar, orar pela Maria, Dimar, Moisete, Ivete, Luzia. Um beijo, estamos orando por vocês também, não é? Orando pela vida do Evanil Rodrigues, pela Paulinha, né, Paulinha? O pai da Paulinha, o Paulo Soares, Paulo Roberto Soares, que já está na igreja do Senhor, né, esperando a gente, a bênção do Senhor. Ele me instigou várias vezes a escrever um livro sobre as viagens que eu fiz à Terra Santa, né? Em lembrança e memória do Paulo, vou acabar escrevendo esse livro. Tem muita coisa boa para se falar, né? Você também que quer agradecer e pode agradecer, né? Nós iremos em breve ir ao Egito e Israel agradecer a Deus, né? Pela vida, pela graça nessa grande pandemia, né? Vamos agradecer a Deus. Vou levar os seus pedidos de agradecimento, suas palavras de agradecimento comigo. Muito bom, queridos. Vamos orar também pela Kaila. Ontem conversei com a Kaila. Ela falou que já fez 5 sessões, né, desse novo tratamento. Falta a última sessão agora. Está se sentindo muito bem, né? Fiquei muito feliz em conversar com a Kaila ontem. Orar pela Kaila e pelo seu pedido de oração. Hoje é aniversário de quem? Pai da pastora Maria do Carmo, 84 anos. Ah, pastor Maria do Carmo está morando com o pai dela, lá de Manaus. Até ia perguntar, pastora, como é que a senhora está aí, né? Porque eu sei que Manaus está batendo recorde histórico, né? As águas do rio subiram muito. Que Deus abençoe e proteja vocês aí, pastora. Manda notícias, manda o áudio aí de notícias para mim, por favor. Não é? Então, orar pelo pai do Carmo, quantos anos? 84. Ela vai fazer bolo, pastel de carne e cajuzinho. E a Iris foi domingo, o aniversário da Iris foi domingo. Que bênção, glória a Deus. Recomeçar, hein? Recomeçar uma vida abençoada, uma vida avivada, uma vida feliz, uma vida cheia da graça do Senhor. Recomeçar na sua empresa, no seu trabalho. Estou desempregado, pastor, mas esse mês eu vou recomeçar. Recomeçar a colocar currículo. Deus vai abrir uma porta de emprego para mim. Vou continuar sendo fiel ao meu Deus, ao meu Senhor. Abençoar minha família, né? Vou recomeçar. Uma pessoa falou assim, eu estou desempregado, então vou fazer um cursinho gratuito de me aperfeiçoar em alguma área. Vou recomeçar. Está na hora de você levantar e recomeçar em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu abençoo a saúde do teu filho e da tua filha. Te agradeço, Pai, pelo aniversário do pai da pastora Maria do Carmo, que hoje completa mais um ano de vida. Pai amado, eu abençoo a saúde do meu irmão, da minha irmã, a saúde da Elonede, a saúde da Tereza, a saúde da Iris, a saúde da Alice, da Lígia, em nome de Jesus. Eu abençoo o Roger, a Marina, lá em Paraná. Eu abençoo, Pai, meu irmão, minha irmã, Deus, que nos acompanha. Eu abençoo, Pai, a saúde da Gabriela, do José Mauro. Pai, eu abençoo, Pai amado, teus filhos e filhas. Haja paz nessa casa. Haja paz
nesse coração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós abençoamos cada família, cada trabalho, cada pessoa desempregada, Pai. E esse mês de junho é o mês do recomeço. Senhor amado, nós pedimos a Tua bênção no enfrentamento dessa pandemia, dê sabedoria aos governantes, abençoe, Pai, a vacinação, Senhor. Pai, que nós possamos ser vacinados ainda esse ano. Ontem o ministro da Saúde novamente disse que todo brasileiro será vacinado esse ano. Pai, entra com providência para que isso aconteça em nome de Jesus. Nós não torcemos contra, nós torcemos a favor da vacina, Pai. Em nome de Jesus. Agora, Deus, receba, Pai, esse dia nas Tuas mãos. Receba esse mês de junho nas Tuas mãos. Receba, Pai, a nossa vida. Nós oramos juntos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção apostólica. Elza Helena, lá de Jaru. Mateus Soares, do Rio de Janeiro. Amém. Eliane está aí com a gente, irmã Eliane? Não tem Eliane. Né? Um abraço, Eliane. Sidney, glória a Deus. Deus abençoe a Bárbara e a Gescri, em nome de Jesus. Claudinha, Elzimelo, Angelita Carvalho, Nathalie, Liz, Alice, olha, glória a Deus, Josiane, Nancy. Vamos receber a bênção apostólica em nome de Jesus. Levante sua mão, com Jesus é só vitória. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Amém, Paulo César, Muniz Hermes. Um beijo para todos e todas. Até logo, 19 horas. Paz do Senhor.